realmente, quando nós tivemos aquela catástrofe, ficamos em quarto lugar, fomos para a repescagem para a Libertadores 2011, é óbvio que logo no começo do ano, nós brasileiros temos uma dificuldade muito maior por causa da pré-temporada, por causa de tudo. E o Ronaldo, como era magrinho, então ele levava menos tempo para ficar em forma. E tudo isso atrapalhou bastante. E realmente foi dois jogos muito difíceis para nós contra o Tolima. E foi uma catástrofe, a verdade é essa. Não por ser o Tolima, um time desconhecido e tal, mas pelo time que nós tínhamos, né? Realmente, aquela situação do Tolima foi um baque, mas a gente tem que tirar o lado bom, que é o aprendizado, né? E eu acho que o clube também aprendeu ali, né, naquela época. Então acho que foi um ano que começou errado. Eu jamais, acho que ninguém imaginava, e nós também não, né, a possibilidade de ser derrotado pelo Tolima com o time que a gente tinha. Eu lembro no sábado, que eu viajei num sábado, eu joguei na sexta, na despedida, e no sábado de manhã foi aquela confusão toda que teve lá no CT, Joaquim Grava, né? Briga de torcidas e polícia, pessoal apedrejando ônibus, e eu estava acabando de fazer a minha mala no quarto com a minha esposa. Minha esposa olhou assim para mim e falou: e aí? Eu disse: eu já dei minha palavra, minha mala já está pronta, a passagem já está comprada, eu vou. E foi muito difícil, foi o jogo de pedrada, quebraram todos os carros no CT, a torcida se perdeu um pouco nisso aí. E logo em seguida o Ronaldo decidiu parar de jogar, porque realmente ele estava difícil dele jogar, porque deu os problemas do joelho dele, problema de tudo, e ele parou. E todo mundo pedia a cabeça do Tite. Mas o Tite estava no Corinthians, contando com os 2 jogos do Tolima, 9 jogos, 8 jogos no Corinthians. Então o culpado não era ele, o culpado eram os atletas e eu, como presidente. O que menos culpa tinha era o Tite, por isso que eu não tirei ele e mantive ele. Essa foi a última entrevista que a gente fez junto, né? Quer dizer, eu fui entrevistado por ele, ele estava com um programa lá e a gente bateu um longo papo. O Sócrates foi um dos grandes amigos que eu fiz do futebol, né? Uma pena que foi muito pouco tempo, né? Na época que eu estava no centenário, a gente fez algumas homenagens ao Sócrates, assim como a todos os grandes nomes, né, da história do clube. Mas na parte do dia a dia, não. O contato era muito pequeno naquela época. O Sócrates realmente ficou afastado um tempo do clube. Eu acredito, sim, que existiam forças conspirando para que tudo o que aconteceu fosse como aconteceu e que tivesse que ser antes da partida dele. Hoje eu tenho muita certeza disso e sou muito feliz por ser parte desse plano. Então foi um ano agitado, cheio de projetos. A gente foi para Cuba, né? Foi quando ele retornou. A gente foi para uma lua de mel tardia, mas com o intuito dele conhecer Fidel Castro, porque ele não conhecia, e de se encontrar com Hugo Chávez, que estava hospitalizado num estado grave. Foi um convite que a gente recebeu para estar lá e a gente aproveitou. E nessa passagem por lá foi na volta que tudo começou, de ruim, tudo começou quando ele teve o primeiro sangramento. O primeiro momento foi assim, foi um chamado às 3 horas da manhã, falando que tinha um paciente que estava sangrando muito e que precisaria de um procedimento intervencionista. E naquele momento eu saí da minha casa, morava na Zona Norte na época, e fui direto para o hospital. Quando eu cheguei lá, ele já estava numa mesa cirúrgica, que a gente utiliza para fazer o procedimento, já anestesiado, porque ele já não tinha condições físicas, ele estava com a pressão praticamente quase zerada, bastante sangue, e teria que resolver aquele caso. Só que, assim, eu sempre costumo conversar com a família antes, né? E naquele momento, naquela madrugada, a única pessoa que estava sentada no corredor era a esposa dele, que era a Kátia. E foi até interessante que eu sempre sou muito otimista no que eu vou fazer. E quando cheguei no corredor, fui conversar com ela, explicar o procedimento, que não é um procedimento fácil, é complexo, às vezes você não consegue fazer também. E naquele momento ela estava até com eu lembro bem que ela estava com um colar da Nossa Senhora da Aparecida, né? Ela estava bem triste, estava meio desesperada. Aí eu até falei para ela: a senhora acredita, né? Ela falou: acredito, sim. Eu falei: então segura nela que eu vou entrar para o procedimento e quem sabe a gente vai ter boa notícia, né? E aí foi assim, eu nem tive contato direto com ele, eu já entrei para fazer um procedimento para acabar com aquele sangramento que estava muito importante. Foi um filme de terror que eu passei. Ela era brutal,
Ele começava a vomitar sangue e não parava. E o médico sempre me alertou que, Kátia, se você, porque só tinha a mim, se você não chegar com ele, não é de ambulância, porque não tinha ambulância suficiente para chegar a tempo, em 3 minutos no Einstein do Morumbi, ele vai perder a vida, porque ele não pode sangrar durante 3 minutos consecutivos. Ele perde a quantidade de sangue que não pode perder. Então, você imagina, foram 5 comas. Então, foram 5 vezes, na verdade foram acho que 12 vezes, mas 5 vezes em que eu saí nessa coisa dos 3 minutos para chegar no Einstein, de madrugada. Foi destino, foi escala, assim. A gente recebeu a informação de que ele estava internado, a primeira internação dele, quando ele vem de Cuba, né? Ele passou um período em Cuba e ele depois é internado no hospital. E foi pauta, né? Olha, você vai para lá e no primeiro momento você vai para aquele plantão que é uma coisa assim, de ficar horas na frente do hospital, tentando pegar alguma coisa, tentando ver quem está entrando, buscando algum tipo de informação para você noticiar, porque é muito difícil, porque você fica ali isolado, você não tem, os médicos não falam, principalmente no Hospital Albert Einstein, que eles têm, eu acho que eles assinam um termo que eles não podem dar nenhuma informação sem que a família divulgue. Nós conseguimos encontrar o telefone do médico, mas ele pouco falou. A gente tinha mais informações das pessoas que entravam e saíam, amigos, mas era sempre aquela coisa, ele está bem, ele conversou bem, mas ele estava na UTI, essa é a informação que a gente tinha. E felizmente tivemos sucesso em fazer o tipo de procedimento que foi realizado. Ele parou de sangrar imediatamente. Aí foi até interessante que eu saí no corredor depois para conversar, né, com a Kátia, tudo. Eu saí meio, tipo assim, comemorando como se fosse um gol, na verdade, né? Pô, deu certo. E foi assim, e aí eu não era o médico dele direto, né? Na verdade, fui indireto para fazer esse tratamento e acompanhei ele a partir disso. Um dia eu vim aqui na Rua São Jorge, né? Tem uma padaria Poesia, que eu sempre fui desde adolescente. Viemos comer uma pizza com os amigos, as meninas do vôlei da época dos anos 80 e tal. Aí eu estava com uma amiga minha, inclusive que mora em Londres, nós saímos, né? Entrei na Marginal, aí toca o telefone, era minha psicóloga. Você viu que o Sócrates foi internado com urgência no Einstein? Agora. Falei, não é possível. Você viu onde? Saiu uma nota agora na internet, não sei. Aí eu falei para minha amiga Regininha, você vai comigo para o hospital? Vou. Fui para lá, pro Einstein. Fui o primeiro a chegar, não tinha ninguém lá, nem repórter, nem nada, só a Kátia, que era a mulher dele na época, e ele lá dentro. E eu cheguei, comecei a falar com ela tal, ela falou, cara, eu não vou deixar você entrar agora, porque você não vai gostar do que está acontecendo lá dentro, você não vai gostar da cena. Vem amanhã de manhã que você entra. 7h30 da manhã eu estava lá no hospital. Entrei, deitado, legal, sabe? Assim, estava eu, Raí. Aí ele falou, Big, caramba, você sabe que eu sonhei com você, que você estava aqui ontem? Eu falei, Magrão, eu estava aqui ontem. Não, você estava aqui ontem? Eu falei, estava aqui ontem, cara. Ele, sei lá se ele ouviu a minha voz conversando com a Kátia, de onde ele estava, que eu não sei onde ele estava, que o cara falou que sonhou que eu estava ali no dia anterior, e eu estava ali no dia anterior. Mas ele não me viu, eu não via o cara no dia anterior. Aí ficou ali aquele papo e tal, aí ele me fala uma coisa que me marcou muito, que me chateou muito. Ele falou assim, Big, eu pensei que eu fosse nessa, mas eu estou pronto para outra. Eu não gostei disso, de estou pronto para outra. Cara, o cara não estava pronto para outra. Na realidade, não ia ter nem mais outra, porque já estava no limite ali. E eu não gostei daquilo que ele falou, porque eu pensei, na minha cabeça, pensei assim, não caiu a ficha do cara, bicho. Então eu lembro que eu consegui o telefone da esposa dele e comecei a ligar, fazer essa ponte. Como é que ele estava, ela passava algumas informações, mas sempre falava, ele está bem, ele está bem. Até que um dia eu falei, olha, se ele está bem, você não quer gravar um vídeo com ele, só para a gente saber se ele está bem, para a gente ter a imagem dele, né, se está realmente tudo bem? E ela topou. Peguei uma mochila que eu tinha, uma mala, tirei tudo que tinha, entrei, a mala ficou parruda, né? Os seguranças me olharam e tal, e eu entrego a câmera para um amigo da família. E fico ali esperando esse tal vídeo que viria, com uma palavra do Sócrates. De repente volta essa pessoa e fala assim, olha,
a Kátia, a esposa, não está conseguindo operar essa câmera. Ela pediu para você subir. Eu falei, oi? Como? Eu subi? Tá bom. Subi e foi ali que eu fiz uma entrevista, a primeira entrevista do Sócrates, depois que ele foi internado, né? Eu com a câmera, ele sentado numa cama, ele fala que, ele até brinca, que fala, eu estou, com aquela voz dele, eu estou aqui porque ninguém entendeu, eu estou procurando emprego, porque ele é médico. Então foi o primeiro registro que a gente tem daquela internação dele, foi a minha, foi aquela entrevista, e ele falou sobre vários assuntos, falou sobre transplante de fígado, que na época se cogitava se ele ia fazer ou não transplante de fígado, então acabou, o que era um vídeo, acabou se transformando numa grande entrevista e foi para todos os telejornais de rede aquele dia a palavra do Dr. Sócrates. Porque quando a doença veio, ela veio de uma forma tão violenta e tão dramática que a gente foi remediando. E aí foi para fila. E quando ele foi para fila e fez questão de falar que queria ficar na fila e isso é o certo e a gente ficaria mesmo, mas a gente tem que entender que na lei brasileira ele tinha que ter 6 meses de abstinência para poder ter direito a entrar na fila e se fosse chamado, esse era um pré-requisito. E isso nunca aconteceu. Sócrates era muito preocupado com essa questão social, assim. E a gente sabe que existe uma fila de transplantes de fígado. E a gente sabe que tem muito brasileiro que gosta do jeitinho, de furar a fila. Então a preocupação dele naquele momento era passar para mim o seguinte, se eu precisar, né, de transplante de fígado, até ele falava assim, olha, eu não preciso de transplante, mas se um dia eu precisar, eu não vou furar a fila. E depois ele brinca com a história de, tipo, eu estou aqui arrumando um emprego. Então ele estava aparentemente bem humorado, né? E brincando e rindo. E foi o primeiro contato que eu tive com o Sócrates. E ali começou eu não vou dizer uma amizade, mas uma simpatia, né, do lado dele para com o repórter. Em 2011, realmente nós começamos muito bem, depois no meio do campeonato deu uma caída, e teve o jogo contra o América Mineiro lá em Uberlândia, que nós perdemos 2-1, que ali eu achei que nós tínhamos perdido o título. Fiquei louco, porque eu xinguei jogador, xinguei todo mundo dentro do vestiário, mas faz parte, e o time talvez reagiu bem e conseguimos ser campeão, mas eu acredito que até a metade eu tinha certeza que nós íamos ser campeão, da metade até o último terço eu achei que nós íamos perder o campeonato de bobeira, principalmente nesse jogo do América. E dali eu lembro que foi uma preocupação muito grande nossa de perder a mão, vamos dizer assim, de que a gente tivesse ali mais uma crise, né, no meio desse ano tão turbulento. São 38 rodadas, geralmente vai oscilar, não sei se vai ser na 20ª, 21ª, 22ª rodada, todos os clubes vão oscilar, não tem como. É difícil você pegar um time aí, vai abrir uma exceção ou outra, mas pegar da primeira rodada até a 38ª que vai liderar o campeonato, não tem como. São muitos jogos e a oscilação faz parte, e agora você tem que estar preparado para isso, né? Então a gente sempre focava nisso, as 10 últimas, vamos jogar para ganhar todos. Agora, chegar no 10 rodadas para o final, se a gente conseguir dar aquele sprint, ninguém tira da gente. E a gente, apesar de ser apertado, né, foram 2 pontos, né, que o Vasco ali na cola da gente, mas foi essa gordura de lá atrás que a gente conseguiu sustentar, menos 2 pontos. Eu não acho que foi só ali em 2011 com o Tite, eu acho que começou um trabalho lá atrás já de construção para conquistar os títulos aí, né, onde veio o campeonato Copa do Brasil também, que é importante, né, 2009 com o Ronaldo, depois veio o Campeonato Brasileiro, na sequência Libertadores, e aí até o Mundial, né, eu não tenho dúvida nenhuma que foi construída. Nós nos unimos, fechamos o grupo, diretoria, comissão técnica, jogadores, staff, até o pessoal da cozinha que fazia lanche, fazia almoço, tava todo mundo bem ali, o pessoal cortava grama, a gente ganhava bicho, a gente dividia com o pessoal, te dava uma ponta para um, juntava, fazia churrasco, a gente fazia churrasco. Quando tinha uma semana livre, só jogava domingo, aí na quarta-feira a gente fazia um churrasco depois do treino. Só a gente, o grupo, todo mundo, quem quisesse vir, vinha, o pessoal da cozinha, fazer o lanche. Então aquilo ali foi fazendo uma família, formando uma família. E assim, quem jogasse, quem estava na reserva, não ficava criticando, pelo contrário, a gente ficava torcendo um pelo outro, porque nós só tínhamos um objetivo, era sermos campeões. Tanto é que mudou várias vezes e quem entrava, a mesma qualidade. O time não caía de qualidade, mantinha o mesmo foco. Por quê? Porque estava todo mundo treinando igual,
todo mundo treinando com o mesmo objetivo, e todo mundo se gostava, todo mundo se dava bem, todo mundo se respeitava. Quando sabe que existe a necessidade da questão do transplante, e aí tem aquela questão da lei, da questão de você ficar na fila e tal, é lógico que a gente conversa com médicos, conversa com pessoas que têm um conhecimento maior nessa área, e aí as pessoas dizem, olha, é um negócio que é complicado, o negócio aí a gente já... Mas você nunca espera, né, que venha uma notícia que quando teve o problema pior, ele se recuperou e acabou, acho que ainda foi para casa, né, e depois é que deu o problema fatal. Ele chegou com 40 graus de febre, né? Isso para um quadro de quem tem o que foi feito para ele e o que ele tinha, ele não poderia se arriscar em nada, né? E aí eu acredito que foi uma certa infecção que ele teve, e isso se generalizou e aí, infelizmente, ele não sobreviveu depois desse tempo. Depois ele teve o problema, aí ficou naquele vai e vem, naquele corre-corre, e a gente acabou recebendo a notícia triste e final, né? Quando ele faleceu, na hora que ele faleceu, acredite ou não, era 3 horas da manhã, eu estava dormindo e a gente tinha um cachorro em casa que não costumava fazer barulho. Ele começou a latir exatamente às 3. Eu acordei, achei estranho, né? A gente mora em casa, dá uma olhada. Aí deitei de novo e falei, será que aconteceu alguma coisa? Quando você tem E aí eu liguei no hospital de manhã e ele tinha falecido. Eu mesmo vi o burburinho falando, ó, doutor Sócrates e tal, aí já liguei a televisão, aí eu vi a notícia. Aí, poxa, aí eu pensei, porra, logo hoje, cara, é uma pena, mas, poxa, pode ser um dia de homenagens, cara. Vamos orar. Primeiro eu fiz a oração, orei por mim, por ele também. E lembrar da frase que ele falou, que ele queria morrer num domingo, com o Corinthians campeão, arrepia, né? Então, e conseguimos dar isso para ele, né? Naquele momento, naquele dia, mesmo estando ali no banco e entrando na partida, eu nunca mais vou esquecer desse jogo, dessa história, porque realmente eu creio que foi um presente para ele. O cara era muito sensível, cara. Ele tinha uma sensibilidade muito forte, sabe? Então, eu acredito muito que ele tenha falado isso que nem ele falou para mim. Eu olho para você e me vejo com 18 anos. Ele pode muito bem ter falado assim, porra, quando eu morrer vai ser um domingo com o Corinthians campeão. Pode perfeitamente ter falado isso. Eu não tenho a mínima dúvida que ele possa ter falado isso. Todo mundo estava triste, porque qualquer ex-jogador do Corinthians, ou qualquer pessoa que passou pelo Corinthians, a gente sente, e o Sócrates não seria diferente. Mas talvez por ele ter morrido naquele dia, ele nos abençoou com o título. Aquelas coisas de rápidas, né? Porque foi no próprio dia, né? Que a gente, acho que na hora do almoço, quase, que a gente recebeu a notícia. O jogo era à tarde, mas acho que foi a melhor homenagem possível, né? Nesse dia, o título, acho que essa é a maior homenagem, né? E ver também todos os jogadores, tanto nossos como do Palmeiras, aquela imagem do centro de campo, todos com o punho cerrado. O Corinthians jogou também de luto. Então aquela imagem, acho que ela é eterna e diz tudo. Quando ele quis lutar já era tarde, porque uma semana antes dele... Não, uns 4 dias antes dele morrer, o Juca Kfouri me ligou e falou, pô, Casão, o Madrão tá deprimido, ele falou que todo mundo esqueceu ele, ninguém liga pra ele, ninguém fala dele, lá. Eu falei, Juca, vamos fazer o seguinte, cara, vamos revezar nós dois? Você vai um domingo, eu vou outro domingo, você passa o dia lá com ele, eu passo o dia lá com ele, beleza? Aí do domingo era Corinthians e Palmeiras, domingo eu vou trabalhar com Corinthians e Palmeiras. Aí ele falou, não, eu tô fora, eu vou lá ficar com ele. Aí eu voltei, dormi, aí, porra, eu dormia com o celular ligado por causa dos meus pais, que moravam aqui ali nas Perdizes, né, perto da Vila Madalena, onde eu moro. E aí tocou o celular, meu filho falou, pai, liga a televisão agora. Eu falei, mas o que aconteceu? Liga a televisão agora. Aí eu fui lá, liguei, os caras estavam falando que ele tinha morrido. Aí, umas 11 horas me ligou o cara da Globo e falou, Casão, você quer ir fazer o jogo ou você prefere ficar fora? Não, eu falei, eu vou fazer o jogo sim, vou fazer o jogo.
Aí eu fui pro Pacaembu, né? Foi o título, tal, o pessoal homenageou ele e tal. Eu fiz uma entrevista longa, várias entrevistas, né? Todo mundo queria falar comigo, entrei no Faustão e tudo. E, cara, ali na minha cabeça me veio uma coisa que era, puta, cara, foi a definição mais correta do meu relacionamento com ele. Nos anos 70 tinha um desenho que chamava Shazam, que tinha o garoto, a garota e o camelo, e eles tinham 2 anéis que era pela metade. Eles tinham que unir o anel para o gênio aparecer, o gênio, né, da lâmpada aparecer, o Shazam aparecer. E eu falei exatamente isso aí, que era eu e o Magrão, eu tinha metade de um anel, o Magrão tinha outra metade do anel. E daquele dia em diante, o meu anel não ia servir mais para a minha vida, porque eu não ia ter a outra metade do anel. Então é bem isso mesmo. A morte dele foi um pedaço de mim, né? O pedaço que estava colado nele foi, sabe? O infectologista, muito experiente, conseguiu identificar a bactéria e conseguiu administrar o antibiótico certo. E calculou, em 7 dias, a infecção estaria curada, ele teria alta. E coincidiu desses 7 dias, olha como são as coisas, ser exatamente no domingo, jogo do Corinthians. E ele anunciou para todo mundo, falante no hospital, que ele ia assistir o jogo em casa. Aí o médico chegou e falou, ó, você vai ter mais um dia de hospital, então você vai assistir o jogo aqui, mas na segunda-feira você está em casa. E aí esse virou o assunto no hospital todo. Na madrugada de sábado, teve uma troca de plantão, ele apresentou algum tipo de quadro que até hoje eu não entendi, eu só fui comunicada. Uma plantonista, ela era pneumologista, administrou uma medicação e a partir daí houve um revertério no organismo dele e ele começou a ter vários problemas na madrugada até que às 3h15 da manhã, o coração dele começou, a pressão estava super baixinha, 2/3, batimento ia para 200, caía para 30, e aí os médicos me chamaram e falaram, Kátia, ele não vai conseguir superar, a gente não vai abrir o coração, não é o caso de abrir. E eu fiquei ali do lado, enquanto ele estivesse ali, mesmo com essa oscilação, você não entende muito bem, você acha que vai dar certo, já tinha dado tantas vezes e tal. E eu fiquei ali do lado da cama dele até que eu vi tudo. Até que o médico entrou e gritando, super eufórico, um cardio, super nosso parceiro assim nesse tratamento. Ele falou, Kátia, se despede, ele só tá esperando isso. E aí você não entende muito, como assim, se despede, ele só tá esperando isso. É claro que não, a gente foi pra casa. Mas tudo isso em segundos passa pela tua cabeça, porque a pressão é enorme. E aí eu me despedi e falei, amor, descansa, descansa. Quando eu falei descansa, parecia filme, o monitor toca aquele som, né? O coração para e ali ele morreu. Então foi um título com a nossa cara, né? No dia da morte do doutor, um jogo contra o Palmeiras, em casa, com a casa cheia. Precisávamos no mínimo de um empate e foi o que tivemos, quer dizer, foi com a nossa cara, eu lembro muito bem, foi um título... E para nós muito, muito importante, né? Por tudo que tinha acontecido no ano, pelo trabalho que tinha sido feito e pelo time que a gente vinha montando, que depois foi ser campeão da Libertadores, invicto no ano seguinte. Mas acho que foi um marco aí da virada, né? Vamos dizer assim. Cara, eu lembro dele muitos dias na semana, né? Porque o que eu mais sinto falta dele hoje é o seguinte, cara, eu tô sóbrio, eu tô pronto para conversar horas e horas e horas, sabe? Tô envolvido com um monte de coisa, sabe? Política, cultura, eu faço muita coisa legal e eu queria dividir isso com ele. Ele era o cara para eu dividir isso. A memória que tem que ter, pelo menos eu tenho, a memória que eu tenho do Magrão é gol, cara. Quando eu lembro do Magrão, eu lembro de parceria, eu lembro de tabela, sabe? Eu lembro de coisa junto, sabe? Uma coisa junto. Tudo que eu lembro do Magrão, lembro junto. É Sócrates e Casagrande, né? Um líder que revolucionou a democracia corintiana, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas é só história boas que a gente escuta, né? Então, com certeza era um baita de um cara, sensacional. Eu vejo ele como um líder popular mesmo, um líder do povo, que jogava o futebol, que é o esporte do povo brasileiro,
né? E tinha uma inteligência de tentar melhorar aquela situação. Então, eu acho que ele é um líder. E assim, a gente tira o rei, porque quem é o rei Pelé. Mas ele era um grande líder, eu acho. Acho que um general do futebol, mas assim, com uma simplicidade bem popular. Eu acho que isso que fazia diferença nele. O Sócrates foi um grande ídolo do Corinthians, um dos maiores. Não dá para dizer quem foi o maior, porque o Corinthians tem 110 anos, 111. Mas foi um dos grandes. Foi um dos grandes. Tem quem considere o maior. Como foi o Rivelino. Como foi o Ronaldo, por pouco tempo que passou por aqui. E os antigos, né? Então Sócrates foi esse grande. O Sócrates foi um ídolo do Corinthians, talvez até mais que o Corinthians, né? Ele foi mais importante talvez para o Brasil do que para o Corinthians, com o negócio da democracia, tudo isso. Mas jogou e fez história no Corinthians. O Magrão não foi só um grande jogador. Ele é considerado um fora de série, né? Como foi o Pelé no Santos. E era um jogador que ele era direcionado ao torcedor. Foi uma época que a gente convivia com o torcedor, a gente recebia as críticas, engolia as críticas, depois a gente falava, pô, e agora? O que você vai falar? A gente ganhou, a gente foi campeão. Então o Magrão tinha essas respostas na ponta da língua. Vocês devem cobrar, mas tem que esperar resultados. E graças a Deus esses resultados a gente conseguiu e graças a ele. Que o Magrão foi na época não só um atleta, mas um ser humano muito legal, foi um político, né, porque ele era muito politizado, conversava muito a esse respeito com o pessoal e deu ideias novas para o clube. Eu acho que os pensamentos que ele teve, muitos são aproveitados em outros clubes também. Ideias de que a coisa tem que ser por esse caminho. Por esse caminho você vai ter mais frutos. É um ídolo, né, cara? Foi um ídolo, foi um cara que representou muito a nação corintiana. Todos os corintianos adoravam o Sócrates, amavam ele por tudo que ele fez. É uma pessoa íntegra, né? Um cara culto. Então, foi uma perda não só pro corintiano, cara, mas acho que para todo o Brasil, cara. O cara representou a seleção também brasileira, então foi uma perda muito grande para todos. Aqui ele foi um dos grandes gênios que eu tive a felicidade de jogar e conviver de perto com ele, né? Porque era um cara que encontrava soluções da onde muita gente não esperava que fosse acontecer. Então, um cara leal, correto, sério, divertido, né? Com grandes tiradas, mas era um gênio. O cara era um gênio que realmente foi muito prazeroso, né? Conviver com ele e jogar junto durante algum tempo. A gente praticamente jogou na seleção 7 anos, desde 79 até 86. Então é muito tempo. Agora, eu acho que ele nos inspirou muito, né? Então, você vai falar, Kátia, mas em tudo que você vive não há nenhuma influência? A completa influência, o tempo todo. Não há como, por mais que eu tenha decidido guardar essa história em algum lugar e seguir uma nova história, uma continuidade de história, a gente é uma só, é um corpo só, uma mente só, um coração só, então é impossível você jogar tudo fora, né? Hoje é muito olhar para trás, né? Você fala, como mulher, você fala, o que foi isso, né? Porque o que a gente entende como amor da vida? Uma pessoa que vai ficar com você até o final, uma pessoa que você vai ter filhos, que vai dividir a casa com você até você ficar velhinha, né? Então, por esse lado, não, ele não foi. Mas por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente construiu e pela certeza que a gente tinha do amor que a gente viveu, sim, enquanto aquele amor existia,